principalmente nos conceitos básicos, nas definições, na classificação e nas alterações físicas. O choque é uma condição grave que ameaça a vida, onde há uma falência de toda a circulação, uma falência circulatória generalizada, gerando uma oferta inadequada de oxigênio, ao mesmo tempo, havendo uma maior necessidade do consumo de oxigênio por esses tecidos. Isso, como resultado, gera uma hipóxia celular e uma hipóxia do tecido, uma hipóxia tecidual. Nas suas condições iniciais, ela é reversível, no entanto, se não for tratada precocemente, caminha para a falência de múltiplos órgãos e até para a morte, com a prevalência alta na maior parte dos casos de choque. Quando a gente não consegue estabelecer a causa de um choque, ele é dito indiferenciado, que é uma condição complicada, porque você pode até começar o tratamento e deve fazê-lo. No entanto, tem que ter sim uma busca muito grande pela etiologia ou aquilo que está causando o choque, porque o tratamento depende muito da etiologia. Existe o tratamento específico também. Claro que existem as medidas gerais, mas o tratamento correto do choque vai depender de sua causa. Por definição, então, o choque é um estado de hipóxia celular, de desoxigenação celular e tecidual, decorrente tanto da redução de entrega de O2 para o tecido, como do aumento do consumo de oxigênio ou da utilização inadequada do mesmo por esse tecido. A maior causa de hipóxia celular é essa falência circulatória, que se manifesta como hipotensão. No entanto, pode haver uma falência circulatória inicial com o paciente ainda normotenso ou até mesmo hipertenso. O choque séptico, que é um tipo de choque distributivo, ele é a forma comum de choque nos pacientes que estão internados na UTI, seguido pelos choques cardiogênicos e hipovolêmico. A forma mais rara do choque é o choque obstrutivo. No entanto, nos pacientes que chegam no hospital, chegam na emergência, o tipo de choque mais frequente varia muito, principalmente dependendo do tipo de emergência e do tipo de condição que aquela unidade hospitalar assiste. Se for uma unidade hospitalar grande com referência em trauma, ela vai ter como mais frequente, certo? Então, assim, a gente pode classificar o choque em 4 grandes grupos: o choque distributivo, o choque cardiogênico, o choque hipovolêmico e o choque obstrutivo. Cada tipo de choque desse mostrar o que pode gerar o choque distributivo, quais são as subclassificações, certo? Acompanhem que está em cada um de uma cor diferente, não por acaso, para que vocês não percam a classificação. Quando nós falarmos de cada tipo de choque, ele vai estar da cor da classificação dele, certo? A grandíssima maioria das vezes, esses choques não existem isoladamente, e sim associados. O choque distributivo cardiogênico, por exemplo, ou distributivo com hipovolêmico, vocês vão entender isso direitinho ao final. Então, o choque distributivo, ele é o único tipo de choque desses 4 aqui. O choque distributivo é o único que se caracteriza por uma severa vasodilatação. O que gera essa vasodilatação vai depender do que causou o choque distributivo. Mas gravem isso, é a vasodilatação, principal componente de má perfusão tecidual, dessa vasoplegia do choque distributivo. O primeiro tipo de choque distributivo, e o mais comum, é o choque séptico. A gente sabe que a sepse é uma regulação desregulada do hospedeiro a uma infecção que causa uma disfunção de órgãos com ameaça à vida. O choque séptico é a causa mais comum de choque distributivo, tem uma mortalidade de 40% a 50%, então é uma condição muito importante. O choque séptico pode ser definido, e aí prestem atenção, porque existem vários conceitos, e o conceito de choque séptico vem evoluindo ao longo do tempo. Esse último conceito que eu vou passar para vocês, ele é, se não me engano, de 2016, e é o que a gente usa atualmente. Então, o choque séptico é dito como aquele choque que cursa com hipotensão, com necessidade de droga vasopressora, ou seja, aquela hipotensão que não responde à ressuscitação de fluido e vai precisar de adrenalina, ou de dobutamina, ou dopamina, etc., que são drogas vasopressoras. Então, hipotensão com necessidade de vasopressor
e lactato maior que 2. Realizar a ressuscitação com fluido, certo? Então, você já fez a expansão volêmica, o paciente mantém-se hipotenso, vai precisar de droga e tem um lactato maior que 2. Isso é o choque séptico. O maior causador do choque séptico são as bactérias gram-positivas, porque elas são mais frequentes. No entanto, o choque ele é mais comumente causado por bactérias gram-negativas. Se eu tiver as duas, quem tem maior potencial de causar um choque são as gram-negativas, certo? As gram-positivas, elas acabam gerando em maior número de choque séptico porque elas são muito mais frequentes. Mas a gram-negativa, ela tem um potencial de causar doença maior. Lembrando só para vocês, um exemplo de bactérias gram-positivas, o pneumococo, o enterococo, e as gram-negativas, pseudomonas, klebsiella, certo? Só para relembrar. Uma outra causa, o choque séptico, portanto, ele vai, uma vez apresentado o antígeno, o agente infeccioso, vai gerar uma série de manifestações metabólicas, nós vamos falar um pouquinho em frente, que vai gerar essa vasoplegia, o aumento do tamanho dos vasos, portanto, uma redução da perfusão. Um outro tipo de choque distributivo é a síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que é uma resposta inflamatória grande, desregulada, não causada por agente infeccioso. Então, assim, dentro do choque distributivo, nós temos as causas infecciosas, que é o choque séptico, e as causas não infecciosas. E a síndrome da resposta inflamatória é uma das causas não infecciosas de choque distributivo. Então, ela é caracterizada por essa resposta inflamatória exagerada, que normalmente cursa com 2 ou mais anormalidades na temperatura ou na frequência cardíaca, nos sinais vitais, né? Temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória ou nos leucócitos. Então, desses 4 parâmetros, se a gente em 2, a gente diz que há uma resposta inflamatória sistêmica. Ela pode ser induzida por uma questão infecciosa, né? Como a gente já disse, ou não. A maioria dos pacientes admitidos com essa resposta inflamatória sistêmica não tem choque e não evoluirão para choque. No entanto, são pacientes mais graves e que têm maior chance de evoluir. Por isso, resposta inflamatória sistêmica não significa que ele está em choque. Significa que ele tem um potencial maior de evoluir para o estado de choque, certo? As causas mais comuns de resposta inflamatória sistêmica queimadura extensa, grave, pancreatite, embolia gordurosa, embolia aérea, as vasculites, as doenças reumatológicas, a síndrome pós-parada cardíaca, em que fica o miocárdio atordoado, enfim, são circunstâncias em que há alterações sistêmicas graves e que o corpo começa a dar sinais de reação, e algumas vezes exacerbada, podendo levar até ao estado de choque. Ainda em choque distributivo, tem o choque neurogênico. Choque neurogênico é aquele que é ocasionado por um traumatismo craniano, normalmente com sinal de hipertensão intracraniana, então traumatismo craniano mais grave, ou um trauma vértebro-medular ou raquimedular grave também. O que acontece na maioria das vezes é uma interrupção das vias do sistema nervoso simpático, gerando uma queda da resistência vascular. Vocês lembram que a vasculatura ela mantém seu tônus pela inervação do sistema nervoso simpático, liberação de adrenalina, que faz vasoconstricção. Se a gente interromper as vias do sistema nervoso autônomo, nós teremos uma vasodilatação e uma vasoplegia, que é um característico do choque distributivo, nesse caso, de choque neurogênico. Normalmente, o choque neurogênico tem associado a ele também um componente de hipovolemia ou de depressão miocárdica. Num trauma, num politrauma, normalmente esses pacientes que têm um traumatismo craniano, têm um trauma raquimedular grave, sofreram um impacto muito intenso. Então, podem ter perda sanguínea associada, por exemplo, gerando um choque hipovolêmico e agravando ainda mais a condição. Uma outra possibilidade, ainda de choque distributivo, é o choque anafilático. O choque anafilático ele é mais encontrado em pacientes alérgicos a praticamente tudo, né? Mas principalmente a picadas de inseto, a alimentos, a medicações. É uma reação mediada por imunoglobulina E, por IgE, onde há liberação de mastócitos e basófilos.
Os mastócitos, quando eles são degranulados, eles vão liberar histamina, que é uma substância vasodilatadora. Quando isso acontece de maneira muito intensa, muito exacerbada, há uma liberação muito grande de histamina e de outras substâncias vasodilatadoras, gerando vasoplegia e choque distributivo. Outra classificação é o choque induzido por droga e toxina, que é muito parecido com o choque anafilático, só que ela não é mediada por IgE, tá certo? É uma reação inflamatória exacerbada, que é causada normalmente por algum tipo de veneno, alguma toxina, né? Como mordida de veneno de escorpião, mordida de cobra. Pode ocasionar, raríssimas vezes, mas pode, em reação transfusional, e intoxicação por metais pesados também, como choque distributivo, mas vocês vão ver ele também classificado como numa categoria de choques indefinidos. Ele não necessariamente cursa com essa vasoplegia, ele pode ter outras manifestações. No entanto, o componente maior é vasoplégico, então algumas fontes colocam o choque endócrino como distributivo, como componente maior de choque distributivo. O que acontece? Pode ser, por exemplo, causado por uma deficiência da glândula adrenal, e aí tem o que a gente chama de crise addisoniana, onde há uma falência da glândula adrenal, uma falência de secreção dos mineralocorticoides, e aí vocês lembram que tem o sistema renina-angiotensina-aldosterona, e que a aldosterona ela é liberada pelo córtex da suprarrenal. Então, se eu tiver uma deficiência, eu vou ter a aldosterona lá também aumentando o tônus vascular e fazendo vasoconstricção. Então, a ausência dela vai gerar vasodilatação. Além disso, a via do cortisol também vai estimular a liberação de adrenalina. Como ela está impedida, a ausência do cortisol diminui a quantidade de adrenalina, aumentando ainda mais a vasoplegia. Uma das coisas que pode provocar a crise addisoniana é o uso prolongado de corticoides, principalmente em doses mais altas, e a supressão, quem está usando a longo prazo, diminui a sua produção endógena de corticoide. Se você suspende de vez, não dá tempo a glândula voltar a produzir esse cortisol, e aí gera uma crise addisoniana. Outra causa de choque endócrino mais rara é uma disfunção tireoidiana, que para acontecer tem que gerar fatores muito intensos, então é raro, onde há um mixedema, uma retenção difusa de líquido, gerando um derrame pericárdico, insuficiência cardíaca, e aí sim podendo levar ao choque. Partindo para a segunda classificação, nós falamos do distributivo, vamos falar um pouquinho agora do choque cardiogênico. O choque cardiogênico é aquele gerado por causas intracardíacas que levam à falência de bomba. E aí vocês imaginem qualquer lugar do coração podendo levar à falência da bomba cardíaca, certo? A reduzir o débito cardíaco. Aí nós temos que pensar desde a musculatura até o pericárdio e as válvulas. O choque cardiogênico, ele é classificado em 3 categorias. As miocardiopatias, que são as alterações musculares, as arritmias, que são alteração do sistema de condução, e os mecânicos, que estão relacionados principalmente às questões valvares. Então, vamos falar primeiro da parte da miocardiopatia, da parte muscular do coração. Principal causa de choque cardiogênico por miocardiopatia é o infarto agudo do miocárdio, por sua grande frequência. Mas para gerar o choque cardiogênico tem que ser um infarto muito extenso. Então, um infarto que ocasione uma perda maior do que 40% do miocárdio, ou um infarto com isquemia severa por doença multivascular, tem doença na descendente anterior, na circunflexa, na coronária direita, em todos esses vasos, ou um infarto do ventrículo direito severo também. Todos esses tipos de infarto, vejam que são todos muito graves, pode levar a uma deficiência grande, porque assim, um infarto pequeno, ele não vai ter uma repercussão muito grande no débito cardíaco, então não vai ser suficiente para gerar um choque. Mas um infarto que comprometa muito um tecido muscular muito extenso, ele vai comprometer o débito cardíaco e pode sim levar ao choque cardiogênico. Uma outra condição que leva ao choque cardiogênico, insuficiência cardíaca aguda dos pacientes com miocardiopatia dilatada. Então, por exemplo, um paciente que tem insuficiência cardíaca crônica por Chagas, mas essa insuficiência cardíaca que ele já vem compensado cronicamente, de um paciente que tinha, por exemplo, fração de ejeção de 35%, caiu
para 15. Pode gerar o choque cardiogênico também, certo? Outra questão é o miocárdio atordoado pós-parada cardíaca. O paciente que teve uma parada cardíaca foi ressuscitado, o coração pode não voltar, e normalmente não volta perfeito, principalmente nos primeiros dias, dando o que a gente chama de miocárdio atordoado, que é aquele miocárdio que não contrai efetivamente, podendo causar o choque cardiogênico. Paciente que é submetido à cirurgia de ponte safena, ponte mamária, que é a revascularização miocárdica aberta, o coração, na maioria das vezes, ele é parado para fazer essas pontes. E quando ele volta, ele é estimulado através de um choque. Quando ele volta a bater, ele pode ter sofrido algum grau de isquemia. Se ele sofreu, vai voltar em choque. O paciente volta a bater o coração, mas no estado de hipoperfusão, chocado, né? Outra condição também de choque cardiogênico é a depressão do tecido muscular causado por uma infecção ou por outro tipo de choque. O choque neurogênico, o choque séptico, podem inflamar o tecido muscular e gerar a depressão da musculatura. E a miocardite, que nada mais é do que a inflamação direta do tecido muscular. Pode ser causada por vírus, pode ser causada por um protozoário, como Chagas, pode ser causada por álcool, miocardite alcoólica, por drogas ilícitas, então tem várias causas, todos eles agindo como fatores inflamatórios para o tecido muscular cardíaco e gerando choque cardiogênico. A segunda classificação de choque cardiogênico, que é a alteração do sistema de condução. Deixa eu sair da frente da foto aqui. Ficar aqui no meio. Então, no ritmo certo e com a mesma frequência habitualmente. Se nós tivermos um ataque à arritmia atrial ou ventricular, ou seja, se o coração acelerar muito, ou se ele bater muito mais lento do que o normal, o que acontece no coração que bate muito rápido, vocês podem observar aqui, ó, um eletro de um coração normal e um eletro de um paciente com fibrilação atrial com frequência cardíaca elevada. O que a gente observa aqui é que não tem o mesmo ritmo, né? Então, o espaço entre os complexos QRS, vocês veem que não estão preservados aqui. Então, o ritmo, ele não está preservado. E, além disso, o coração está batendo numa frequência cardíaca muito alta. Isso não permite com que o coração receba o sangue, não se encha completamente antes de ejetar. Se você bate muito rápido, não tem tempo do coração receber o sangue e jogá-lo de maneira suficiente a perfundir todos os vasos, certo? E a bradicardia acentuada, principalmente o BAVT, que é o bloqueio atrioventricular total, ele também vai gerar uma queda muito grande no débito cardíaco, gerando o choque cardiogênico. Aqui, além do bloqueio atrioventricular total, temos a taquicardia ventricular sustentada, que é uma das principais causas de choque cardiogênico. Se a gente não tem, só para chamar a atenção, que se não tem débito cardíaco, não tem pulso, e aí é parada cardíaca e não choque, tá, gente? E os ritmos de parada cardíaca são fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, para não confundir o estado de parada cardíaca com choque. A terceira causa de choque cardiogênico são as causas mecânicas. Como eu falei para vocês, as causas mecânicas normalmente estão associadas a defeitos valvulares, ou defeitos da própria musculatura, né? Mas é uma alteração mecânica. Quando a gente tem uma insuficiência mitral ou insuficiência aórtica muito grave, isso compromete o débito cardíaco. De que forma? Acompanhe comigo aqui o laser point, na última figura do canto inferior direito. A gente tem aqui o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo vai jogar o sangue através da aorta. Só que se essa estiver insuficiente, quando ele joga o sangue pela aorta, boa parte dela vai refluir. Ou seja, de todo que vai gerar uma quantidade muito grande, sobra pouco para perfundir, e isso pode causar um choque cardiogênico, certo? A válvula mitral, aqui também, quando ela tem uma insuficiência muito grande, quando o coração vai contrair e jogar o sangue para a válvula aórtica, a válvula mitral, teoricamente, tem que estar fechada. Se ela estiver insuficiente,
Na contração, vai refluir bastante sangue para o átrio e não vai ejetar o volume de sangue correto, gerando um choque cardiogênico. Outra coisa muito comum também são os defeitos valvulares agudos, por exemplo, uma endocardite infecciosa, uma infecção do músculo cardíaco, da válvula, que pode levar, algumas vezes, à ruptura do músculo papilar ou das cordoalhas que sustentam essas válvulas. Ao perder a sustentação, elas vão se tornar insuficientes e isso, de maneira aguda, gera um choque cardiogênico. Dissecção de aorta, quando a gente tem aqui uma dissecção da aorta e essa dissecção da aorta ascendente, ela volta, né, ela é retrógrada e atinge o anel da válvula aórtica, causando uma insuficiência aórtica aguda. Também pode gerar insuficiência cardíaca aguda com choque cardiogênico. Uma outra causa mecânica são os defeitos interventriculares, as CIVs, as comunicações interventriculares amplas. Quando elas são muito grandes, o coração esquerdo, quando vai contrair, ao invés do sangue ser jogado todo pela aorta, boa parte dele vai passar para o ventrículo direito, havendo desvio, portanto, do sangue que devia ir para a circulação sistêmica, certo? Uma outra condição também, e a última, para a gente exemplificar aqui, a ruptura de aneurisma da parede livre do ventrículo esquerdo. Esse aneurisma na parede do ventrículo esquerdo pode acontecer, às vezes, por chagas, outras vezes em infarto, pode gerar também esse aneurisma da parede livre do VE, e a ruptura dele, claro, vai levar a um choque cardiogênico gravíssimo. Terceira classificação, falamos até aqui do choque distributivo e do choque cardiogênico. O choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico é aquele que decorre da redução do volume intravascular. Se a gente diminui a quantidade de volume dentro dos vasos, nós vamos reduzir a quantidade de sangue que chega ao coração, ou seja, reduz a pré-carga, que é essa quantidade de sangue que chega ao coração. Se a gente diminui essa pré-carga, eu vou, consequentemente, ter menos sangue para ejetar, vai cair o débito cardíaco. O principal causa de choque hipovolêmico é o choque hemorrágico. A gente vai classificar ele basicamente em choque hemorrágico e não hemorrágico, certo? Nessas duas subcategorias. O hemorrágico, por perda de sangue, ele é mais comum em politraumas, em trauma penetrante, quando atinge grandes vasos, ou em politraumas graves com múltiplas fraturas, que também pode haver uma perda sanguínea muito grande, mas também alguns outros fatores que podem causar sangramento, como ruptura de varizes esofágicas, úlcera péptica com sangramento, doença diverticular, má formação arteriovenosa. Então, sangramentos intestinais tanto altos quanto baixos podem levar a choque hemorrágico. Sangramentos intraoperatórios, ruptura da aorta, né? Ruptura de aneurisma de aorta, pancreatite hemorrágica, hemorragia uterina. E o choque não hemorrágico, que são aqueles onde há redução do volume intravascular por perda de fluidos que não sangue. Normalmente, quando a gente perde esses fluidos, a gente está perdendo sódio e água, e tem múltiplas causas que podem levar a isso. Das causas gastrointestinais, a diarreia, o vômito, paciente com dreno externo, dreno abdominal externo, ou, por exemplo, uma colostomia alta no paciente que já está perdendo muito, uma ileostomia, por exemplo, tem que se ter cuidado. Perdas cutâneas por queimadura extensa, insolação, a síndrome de Stevens-Johnson, que é uma condição cutânea em que há exposição muito grande das camadas mais profundas da derme. Causas renais, que as diureses osmóticas ou induzidas por drogas, uso excessivo de furosemida, pode levar a choque, né, se a gente não souber compensar. Nefropatia perdedora de sal e o hipoaldosteronismo, que normalmente é uma condição genética que é mais grave ainda, porque gera, inclusive, perda de sal, e aí aumenta, assim, a perda de água. A perda para o terceiro espaço, que também pode acontecer quando a gente tem obstrução intestinal, cirrose, lesão por esmagamento, em que há uma síndrome compartimental, pancreatite, enfim, são condições em que a gente tem perda de fluido para o terceiro espaço ou para fora do corpo, e que ela é tão significativa que pode causar o choque hipovolêmico por redução da pré-carga. E a quarta e última classificação do choque é o choque obstrutivo. O choque obstrutivo é o choque mais raro, mais difícil da gente presenciar. A maioria vezes
de causas não cardíacas que geram falência da bomba cardíaca. Normalmente está associada à falência do lado direito, do ventrículo direito. E esse choque obstrutivo, ele tem duas classificações. Pode ser classificado em obstrutivo vascular pulmonar ou obstrutivo mecânico. O obstrutivo vascular pulmonar é aquele que acontece quando há, por exemplo, embolia pulmonar com repercussão hemodinâmica, embolia pulmonar maciça ou uma hipertensão pulmonar severa. O que acontece quando a gente tem uma embolia maciça ou uma hipertensão pulmonar severa? A gente vai ter uma hiperresistência da vasculatura pulmonar, a gente está vendo aqui uma vasculatura pulmonar normal, e aqui uma vasculatura pulmonar constricta, muito apertada, que aumenta a pressão desses pulmões, portanto, o sangue que está no ventrículo direito e que vai para a artéria pulmonar para ser oxigenado, ele tem dificuldade de entrar nos pulmões. E aí fica uma briga entre a força do ventrículo direito e essa resistência pulmonar. A embolia pulmonar, ela tem a obstrução mecânica, né, do trombo, mas também existe uma série de mediadores vasoativos, como a serotonina, o tromboxano, que vão causar também essa vasoconstricção pulmonar, sobrecarregando, portanto, o ventrículo direito. E a insuficiência cardíaca direita, quando ela acontece, porque se essa força aqui do pulmão, ela for, da hipertensão pulmonar, ela for maior do que a força do ventrículo direito para jogar, vai haver, portanto, uma sobrecarga de volume, uma vasoconstricção, tanto periférica quanto principalmente pulmonar, que gera hipoxemia e faz pior ainda mais a hipertensão pulmonar. Uma outra condição que pode causar isso também é se tiver uma estenose muito grave da válvula tricúspide ou da válvula pulmonar, que também vai sobrecarregar o ventrículo direito. E a causa mecânica do choque obstrutivo tem uma apresentação clínica semelhante ao choque hipovolêmico, porque reduz pré-carga. A via final disso aqui vai ser reduzir pré-carga, ao invés de ter falência da bomba, certo? Mas vamos analisar cada uma aqui. Quando a gente tem pneumotórax hipertensivo, a pressão do pulmão ela pode ser tão grande que começa a comprimir externamente o coração e não permite que haja, comprimir a veia cava, não permite que o retorno venoso aconteça perfeitamente, reduz, portanto, a pré-carga, reduz o enchimento ventricular e reduz o débito cardíaco. Tamponamento pericárdico, como vocês veem aqui na figura, o acúmulo de líquido no pericárdio vai exercer uma força de fora para dentro no coração, não deixando também que o coração direito se encha, portanto, reduzindo a pré-carga, não absolutamente, mas relativamente, porque vai reduzir o enchimento das câmeras direitas e, portanto, reduz o débito cardíaco. Da mesma forma, de forma similar, vai ser a pericardite constrictiva e a cardiomiopatia restritiva. Como eu falei inicialmente, essas formas elas não necessariamente existem de maneira isolada, e sim, a maioria das vezes até de maneira combinada. Como, por exemplo, um paciente com sepse ou com a pancreatite primária, eles vão ter um choque distributivo, né? Vão ter um fator inflamatório muito grande, no caso da sepse, por um agente infeccioso, da pancreatite, um agente não infeccioso, mas o que tem em comum é um estado inflamatório muito grave, a mas associado a isso, pode haver também, tanto no paciente séptico quanto no paciente com pancreatite, um componente hipovolêmico, em que a baixa ingesta de água, aumento das perdas insensíveis, porque o paciente respira muito rápido, está suando mais. Além disso, são pacientes que podem ter vômitos e diarreia e ter também um componente hipovolêmico. Além disso, pode ter também um componente cardiogênico, uma vez que se esses fatores a miocardite, reduzindo a força de contração do músculo cardíaco e reduzindo o débito cardíaco. Um outro exemplo no politrauma severo, onde a gente tem uma perda de sangue muito grande, e aí vai ter o choque hemorrágico hipovolêmico, mas também pode ter um componente de choque distributivo, porque ao sangrar demais, até um fator de injúria muito grande, você sempre vai ter um fator inflamatório associado, e se esse fator inflamatório estiver exacerbado, vai gerar síndrome de resposta inflamatória sistêmica, causando também um componente de choque distributivo. Então, na maioria das vezes, os fatores eles estão associados, né?
Aqui, só para sistematizar, vocês não têm de maneira alguma que decorar isso aqui, mas é só para ficar claro a classificação. Então, a gente tem 4 categorias maiores, que são choque distributivo, cardiogênico, hipovolêmico e obstrutivo. Dentro do choque distributivo, a gente tem as causas infecciosas e não infecciosas, certo? Nas não infecciosas, a síndrome de resposta inflamatória sistêmica, o choque neurogênico, choque anafilático, e as outras categorias que nós falamos. O choque endócrino, ele pode estar aqui ou ele pode estar em outras categorias, como categorias indiferenciadas. Segunda classificação foi o cardiogênico, que tem 3 subdivisões: cardiomiopatias musculares, arritmias e causas mecânicas, choque hipovolêmico, que pode ser hemorrágico ou não hemorrágico, e as causas obstrutivas, que são de origem vascular pulmonar ou de origem mecânica, como nós falamos. Só para sistematizar as principais classificações e subclassificações. Então, vamos falar um pouquinho agora da fisiologia de como atua essa perfusão tecidual e, em seguida, de como os mecanismos gerais que podem levar ao choque. Relembrar aqui para vocês, no módulo de funções biológicas, né, que vocês viram isso, os principais determinantes da perfusão tecidual e da pressão arterial são o débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica. A pressão arterial, aqui vou apontar aqui com esse laser point, a pressão arterial ela é determinada pelo débito cardíaco e pela resistência vascular sistêmica. O débito cardíaco, por sua vez, ele vai depender do volume sistólico, que é do volume que sai do coração para a aorta, para a circulação, e da frequência cardíaca. Então, esse débito cardíaco, o volume sistólico, ele vai depender do quê? De que depende o volume que vai sair do coração para a aorta? Depende da quantidade de sangue que chega no coração, ou seja, da pré-carga, que depende basicamente da volemia. Vai depender da contratilidade do coração, então o quanto eu vou jogar depende do quão forte meu coração consegue contrair. E depende também da pós-carga, que é a resistência que o coração tem que vencer para poder ejetar esse sangue. Se eu tiver uma resistência muito grande, vai sair pouco sangue do coração. Se a resistência vascular estiver mais baixa, vai sair mais sangue, certo? Então, o volume sistólico ele tem esses 3 componentes. Já a resistência vascular, que é outro componente, depende do comprimento do vaso, da viscosidade do sangue e do tônus vascular. Se o paciente vai estar com tônus normal, vasoplégico ou vasoconstricto. Essas medidas de pressão, pressão da artéria pulmonar, débito cardíaco, ela pode ser obtida de maneira direta, são medidas hemodinâmicas, né, que podem ser obtidas por catéter de artéria pulmonar, que vocês estão vendo ilustrado aqui do lado, que é o catéter de Swan-Ganz, um método invasivo de aferir isso em pacientes internados em unidade de terapia intensiva, ou por dispositivos não invasivos que hoje a gente tem, como o Vigileu, outros dispositivos que podem dar esses dados de maneira indireta, e os valores de débito cardíaco, volume sistólico, pressão de artéria pulmonar, vão nos orientar para o tipo de choque que há, né? A maior parte dos choques, ele está associado a um baixo débito cardíaco ou uma baixa resistência vascular. Sendo que, como eu falei inicialmente para vocês, apenas o choque distributivo está associado à vasoplegia, à queda da resistência vascular sistêmica. A maioria dos choques, o choque hipovolêmico, o choque cardiogênico e choque obstrutivo, o que acontece normalmente é um baixo débito cardíaco e uma vasoconstricção, ou seja, uma elevação compensatória da vasculatura pulmonar, porque se eu já tenho pouco sangue sendo jogado pelo coração, para perfundir melhor, o vaso vai estreitar, para melhorar a perfusão. Então, essa vasoconstricção ela é compensatória. No choque distributivo, como inicialmente o mecanismo que há é de vasoplegia, vai haver inicialmente um aumento da força de contração do coração e do cronotropismo e do inotropismo, ou seja, da frequência cardíaca e da força de contração, para tentar melhorar esse débito cardíaco, mas não vai ser um aumento suficiente para compensar a queda da resistência vascular, daí dá-se o choque distributivo.
Cada tipo de choque, o choque séptico, o choque cardiogênico, cada tipo de choque ele tem um mecanismo específico que vai gerar ele. Mas existem mecanismos gerais, que são mecanismos comuns a todos eles. Então, nós vamos focar nessa parte geral, porque as particularidades ficam mais fáceis de entender depois quando vocês precisarem estudar cada tipo de choque, certo? O que a gente tem em comum é uma queda na perfusão tecidual, ou seja, uma queda na entrega de oxigênio associado ao aumento do consumo de O2 ou da utilização inadequada dele, gerando a hipóxia celular. Uma vez estabelecida a hipóxia celular, isso vai gerar uma alteração nas bombas iônicas da membrana celular, principalmente na bomba de sódio e potássio, fazendo com que haja uma retenção maior de sódio intracelular. Não sei se eu falei certo, a bomba de sódio e potássio, certo, gente? Havendo uma retenção, quando ela está danificada, aumenta a quantidade de sódio dentro da célula, gerando um edema intracelular e um extravasamento do conteúdo do intra para o extracelular, gerando alteração do pH sanguíneo. Se isso não for interrompido, ele passa a ter um nível sistêmico, ele atinge, porque isso começa localizado aonde há, no local onde houve a injúria, mas se não for interrompido, ganha um nível sistêmico e vai gerar uma acidose grave, uma disfunção endotelial, estimulando ainda mais as cascatas inflamatórias. Então, assim, quando a gente tem não precisa ver cada detalhezinho desse aqui particular, tá? Eu coloquei aqui mais para ilustrar para vocês. Quando a gente tem algum fator de agressão, e essa foto aqui ela foi tirada de um artigo do New England, onde fala de choque séptico, mas esse aqui é um mecanismo geral que existe para praticamente todos os tipos de choque, a gente tem a agressão inicial. Uma vez dada a agressão inicial, que pode ser infecciosa ou não, a gente vai desencadear a resposta inflamatória, que vocês estão vendo aqui em vermelho, e respostas não inflamatórias, respostas de imunossupressão, para tentar ajustar essa resposta inflamatória e não deixá-la exacerbada. Nas respostas inflamatórias, a gente tem ativação de citocinas, liberação de interleucinas, produção de complemento, produção de fatores pró-coagulantes, que se não forem interrompidos, vão ativar células natural killers e outras células responsáveis por apoptose, gerando necrose tecidual. Em contrapartida, a gente tem aqui liberação de cortisol, que é um hormônio imunodepressor, que vai regular para baixo o ataque das células de defesa, a presença de outras células que reduzem a ação de linfócitos T e B, para controlar um pouquinho essa resposta inflamatória, certo? Então, depende dos fatores genéticos que cada pessoa tem, depende da idade desse doente, dos fatores, das comorbidades que ele possui e do uso de medicação que ele faz ou não, para modular esse sistema de resposta inflamatória. Uma outra questão é a produção de lactato. Toda vez que a gente tem uma lesão muito grande, uma lesão tecidual muito grande, vai haver liberação de lactato, né? Quanto mais grave for, maior o nível de lactato sérico. Só que essa hipoperfusão e a hipóxia tecidual já vão elevar o lactato. Além disso, existe também a glicólise aeróbica, que ela é mediada por epinefrina dentro do músculo esquelético. Então, assim, como a gente falou no começo, além de haver a dificuldade de entrega de O2, há também um maior consumo, inclusive muscular, que é gerado, inclusive, pela liberação da própria adrenalina endógena. Então, assim, essa adrenalina vai gerar a glicólise intramuscular, que vai produzir ainda mais o lactato como via final, que eu coloco aqui, fica em cima. Aqui vocês podem ver, né? Vou tirar o laser point. Então, pela via tão comum que vocês já estudaram tanto lá no módulo de metabolismo, essa glicólise intramuscular vai gerar ainda mais lactato. Além então da hipóxia, da hipoperfusão tecidual, a glicólise intramuscular gerando mais lactato e piorando a perfusão tecidual, piorando a acidose metabólica. Para finalizar, nós temos os estágios de choque. O choque é um processo fisiopatológico contínuo
em que se inicia com estímulo infeccioso ou não, que vai desencadear uma série de reações celulares, né? Nas fases iniciais, que são as fases de pré-choque e choque, o paciente ele é mais responsivo à terapia, tem maior chance de reversão e maior chance de sair desse estado crítico. A fase de pré-choque é aquela fase em que o choque está compensado pelas respostas compensatórias do nosso organismo. Por exemplo, o choque hipovolêmico, onde o paciente perdeu menos de 10% do sangue, o paciente vai ter aumento da frequência cardíaca e aumento da resistência vascular periférica, mantendo ainda a perfusão tecidual sem disfunção tecidual, certo? Às custas de taquicardia e vasoconstricção. Há um aumento de lactato nesse estágio inicial pré-choque, mas é um aumento ainda discreto. Na fase de choque, a gente tem o esgotamento dos mecanismos compensatórios e já começa a haver os primeiros sinais de disfunção orgânica. E aí você vai por sistema, né? No sistema cardíaco, sistema cardiovascular, você tem a taquicardia, diaforese, a dispneia no sistema respiratório, acidose metabólica, hipotensão, oligúria já como um sinal de disfunção orgânica renal, agitação, disfunção orgânica neurológica, pele úmida. Então, assim, ter disfunção orgânica já é o estágio de choque característico, certo? Como, não sei se vocês já ouviram falar, o KISSOFA e outros algoritmos de gravidade de choque que se avaliam em unidade de terapia intensiva. Esses sinais eles só vão começar a aparecer depois de um grau significativo de processo fisiopatológico. Por exemplo, no choque hipovolêmico, que no estado pré-choque eu falei para vocês que é uma perda de até 10%, que ele está compensado, numa perda maior do que 20% ou 25% de sangue, já vai haver disfunção orgânica. Da mesma forma, o choque cardiogênico, se você tiver uma redução muito grande do débito cardíaco, já entra no estado de choque propriamente dito. E o último estágio, que é o estágio irreversível, ou o estágio de disfunção final dos órgãos, em que há disfunção de múltiplos órgãos e normalmente culmina com a morte. Há uma disfunção gravíssima por sistema também, né? Então, o sistema renal, por exemplo, a insuficiência renal aguda ela piora, gerando anúria e elevação das escórias nitrogenadas. Há uma hipotensão refratária à droga vasoativa, mesmo aumentando a quantidade de noradrenalina, dopamina, o paciente não responde a uma vasoplegia muito intensa. Acidose metabólica grave, piora da hiperlactatemia, e é um paciente que tem alteração neurológica grave, como obnubilação e até o coma. Certo? Então, esses são os estágios de choque. Bom, para quem tiver interesse, a maioria dessas informações foram tiradas do UpToDate, apesar de ter outras fontes aí misturadas, vocês podem dar uma olhada depois se quiserem, apesar de ter outras fontes também aí junto, viu, gente? Mas o que eu queria passar para vocês é que ele é um estado multifatorial, que tem múltiplas causas e múltiplos fatores fisiopatológicos envolvidos. É muito importante a gente descobrir o que levou ao choque, para que o tratamento seja instituído ainda nas fases iniciais de pré-choque e choque, e a gente obtenha a chance de cura desse paciente. Então, é importante sim entender o processo fisiopatológico para que a gente possa estabelecer o tratamento correto. Tá certo? Acho que por hoje é isso. Bom estudo e bom dia para vocês.